Há 150 anos, a galáxia era um mosaico de vida. 127 espécies inteligentes coexistiam, cada uma contribuindo com sua beleza, forma e cultura. Tinham corpos com 10 pernas ou 2 olhos, caudas de escamas ou asas de névoa. Eram diferentes, mas coexistiam. Um milagre de civilização interplanetária. Hoje, restam apenas 56 em situação estável, e entre todas elas, existe uma que passou a ser temida acima de qualquer outra: os humanos. Eles foram os últimos a se juntar à comunidade galáctica antes da calamidade. Desde o início, escondiam sua história. Aí, honestamente, isso não era novidade. Muitas espécies preferem manter segredos quando encaram o tamanho do universo. É um tipo de trauma existencial comum. Então, deixamos que os humanos tivessem seu tempo. Eles já eram uma civilização estelar próspera, isolada em um canto esquecido da galáxia. Mesmo assim, saíram aos montes, largando casas, empregos, famílias e se espalharam pelas estrelas dos outros povos. Em menos de 10 anos, humanos estavam em todos os planetas. Trabalhavam, negociavam, exploravam, se misturavam. A habilidade deles de se adaptar era absurda. Mineravam em Celos 4, lideravam corporações em Prim, exploravam cavernas psicodélicas em Gilória. Rapidamente, se tornaram uma minoria presente em todo canto. Com seu jeito curioso, direto e pragmático, fizeram aliados até entre os mais desconfiados. Os Drom e os Liligar, povos de tradição bélica, se surpreenderam ao ver aqueles organismos moles e rosados vencendo duelos, assumindo postos, ditando táticas. Eles estavam em todo lugar, mas se havia algo que evitavam a todo custo, era falar sobre o passado. Quando o faziam, recitavam sempre os mesmos discursos vagos, mencionavam apenas os últimos séculos, falavam de unificação, da federação humana, do fim de uma era de fragmentação. Só isso. Com o tempo, ninguém mais perguntava, e então tudo mudou. 48 anos após a chegada dos humanos à comunidade galáctica, a verdadeira ameaça apareceu. Os Grox vieram de uma região da galáxia considerada intransponível, um mar de névoas densas e interferência eletromagnética que distorcia sensores e destruía comunicações. Por mais de 1000 anos, a galáxia viveu em paz. Os exércitos haviam sido desmontados. Até as espécies mais agressivas haviam baixado suas armas. Mas os Grox não vieram negociar. Pegaram todos de surpresa. Quando conseguimos formar uma frente de contenção, já era tarde. 30% do braço galáctico estava sob domínio Grox. Frotas de pirâmides negras devastavam mundos. Estações inteiras eram engolidas por esferas gravitacionais. A destruição era metódica, sistemática. E o pior, ninguém sabia o que eles queriam. Eles não falavam, só vinham, só matavam. E os humanos estavam lá, em todo canto. Médicos de combate, engenheiros, capitães, eles reagiram como sempre fizeram, adaptando-se, resistindo, aprendendo. Mas a guerra se arrastou por décadas. As economias mais fortes começaram a desmoronar. Civilizações milenares ruíram. Estávamos perdendo. E então, uma humana subiu ao centro do Conselho Galáctico. Charlize Metorian. E ela não pediu, ela exigiu. A partir de agora, a humanidade assume o controle da guerra. O Conselho Galáctico explodiu em protestos. Como assim a humanidade assume o controle? Charlize manteve a postura. Disse que falava em nome da mais alta autoridade humana e que já havia consenso entre os líderes militares. A verdade é que muitos deles, mesmo pertencendo a impérios alienígenas, já eram humanos. Tinham sido promovidos, tinham vencido duelos, tinham vencido guerras, mas nós recusamos. Dissemos que os humanos
não tinham experiência em guerras galácticas, que apesar da coragem, eles estavam tão arrasados quanto o resto. Tinham perdido bilhões, como todos nós. Discutimos por semanas. A galáxia estava em frangalhos, e ainda assim estávamos presos em protocolos e discursos, até que Charlize se levantou e disse, com os olhos frios, "Eu não estou mais pedindo, estou ordenando." E um a um, os generais e almirantes humanos que ocupavam cargos em impérios alienígenas se alinharam ao redor dela. E com isso, os outros começaram a ceder. O Conselho não teve escolha. 7 dias depois, uma frota humana apareceu em um setor que tentávamos retomar havia meses. Eles saíram do hiperespaço direto no meio da formação Grox e começaram a atirar como se fossem loucos. Mísseis de velocidade-luz, ogivas nucleares, bombas de pulso quântico. Foi um massacre. Os Grox, que por décadas foram imparáveis, foram destruídos em uma semana. Os humanos usaram, em 7 dias, o equivalente a um mês inteiro do arsenal combinado da galáxia. Mas, pela primeira vez em anos, tivemos uma vitória real. E eles não pararam. Avançaram mais fundo no território inimigo, sofreram perdas sim, mas causaram o dobro, o triplo. Cada sistema conquistado custava sangue, mas os Grox sangravam mais. 3 meses depois, os humanos foram oficialmente nomeados líderes da frente de guerra. Um almirante humano pisou no centro da base da Armada Galáctica e declarou: "Em 10 anos, essa galáxia será nossa novamente." Nós rimos, mas eles não estavam brincando. A liderança humana fez com que milhões de novos soldados se alistassem. Cada um deles tinha uma razão: vingança, justiça, ódio. Alguns só queriam devolver à galáxia aquilo que haviam recebido. Outros só queriam ver os Grox queimando. Os humanos estavam em todos os lugares: campos médicos, zonas de pouso, naves de elite. Suas frotas eram rápidas, letais, silenciosas, e enquanto venciam batalhas no espaço, nos bastidores, as mentes mais sombrias da humanidade estavam tomando decisões que mudariam o rumo da guerra e o destino da própria galáxia. O contra-ataque humano foi brutal. Em um mês, retomaram setores que estavam sob domínio Grox havia décadas. Em um ano, inverteram o curso da guerra. Em 4, os Grox estavam fugindo. Mas foi nesse ponto que as coisas começaram a mudar. Os humanos decidiram parar de jogar conforme as regras. Eles liberaram horrores biológicos, aberrações criadas em laboratórios secretos, criaturas deformadas, com ossos expostos, dentes demais e nenhum instinto além do de matar. Foram soltas em mundos estratégicos, dizimando quartéis inteiros. E quando esses horrores falhavam, vinham os prisioneiros. Colônias inteiras de criminosos violentos foram despejadas em planetas dominados pelos Grox. O caos era usado como arma e funcionava. Depois vieram os vírus, pragas desenhadas geneticamente para rasgar o corpo de dentro para fora, transformando os infectados em massas de carne pulsante ou em cadáveres gritando de dor. A galáxia observava horrorizada, mas não acabou aí. Eles soltaram enxames de nanorobôs que desmantelavam naves Grox no espaço, arrancando suas estruturas e usando o metal para se replicar. As máquinas cresceram tanto que se tornaram criaturas do tamanho de luas, consumindo tudo em seu caminho. E quando nem os nanites, nem os vírus, nem os monstros funcionavam, os humanos simplesmente incendiavam planetas inteiros, bombas de fusão, atmosferas vitrificadas, cidades transformadas em cinzas eternas. As joias do Império Atene e Beoma, mundos cultivados por milênios, foram obliteradas. E quando os protestos surgiram, o almirante Jonas Smith apareceu em rede galáctica e disse: "Vocês querem que a gente vença os Grox?
ou preferem morrer de mãos dadas com eles. No 6º ano, a guerra já estava tecnicamente vencida. Os Groks estavam derrotados, a resistência deles era mínima. A galáxia queria reconstruir, queria paz. Mas os humanos continuaram. Descobriram novas formas de matar. Usaram aceleração de partículas para explodir planetas inteiros em segundos. Criaram frotas inteiras de drones que devoravam naves tentando escapar de mundos condenados. Planetas inteiros, dependentes de importação de alimentos, foram selados em campos de contenção e simplesmente deixados para morrer. Sem comida, sem contato, sem esperança, canibalismo se tornou comum. E aí veio o 7º ano. No 7º ano da guerra, os horrores atingiram um novo patamar. Os enxames de nanorobôs haviam crescido tanto que envolviam estrelas inteiras. As pragas virais foram reconfiguradas dezenas de vezes para alcançar eficiência máxima. Ou seja, causar mais dor, matar mais rápido, deixar menos rastros. Mas o mais terrível ainda estava por vir. Hellfox, um sistema de 20 mundos-jardim perfeitamente terraformados. O maior símbolo da fé da igreja Lenaelian, um lugar sagrado. Os Groks haviam tomado Hellfox logo no início da guerra. A perda abalou bilhões de fiéis. Os humanos o apagaram da existência. Lançaram uma carga hiperdensa diretamente no Sol do sistema. Em poucas horas, a estrela entrou em colapso, supernovou e colapsou de novo, desta vez em um buraco negro faminto. Em uma semana, Hellfox não existia mais. Esse foi o limite. O Conselho Galáctico condenou a humanidade, formalmente, publicamente. As atrocidades anteriores haviam sido justificadas como estratégicas, necessárias, mas agora eles haviam aprendido a destruir estrelas. Mundos protestaram, cidades inteiras exigiram que os humanos fossem retirados do comando militar. A resposta veio em uma única transmissão oficial: isto é guerra, e na guerra só há 2 caminhos, vitória ou morte. Nós escolhemos a vitória. Junto com a mensagem, os humanos enviaram algo mais, sua história completa. Foi então que todos entenderam. Milênios de guerra, de conflitos ininterruptos, nação contra nação, povos contra seus próprios governos, rebeliões, revoluções, genocídios, guerra, sempre guerra. Antes mesmo de deixarem seu planeta natal, os humanos quase o destruíram 5 vezes. E quando finalmente colonizaram o espaço? Mais guerra, Terra contra Marte, sistemas internos contra as fronteiras, Sol contra Alpha Centauri. Nos 800 anos entre sua primeira colônia espacial e o contato com a galáxia, houve 963 guerras entre humanos, algumas simultâneas. Chegaram a ter guerras civis enquanto estavam sendo invadidos por alienígenas. É como se não soubessem viver de outro jeito. E nós os soltamos sobre a galáxia, libertamos um predador. Para combater um império genocida, colocamos no comando uma espécie moldada pelo conflito, forjada na violência, aperfeiçoada pelo caos, e os humanos cumpriram sua promessa. Os Groks foram extintos, sistematicamente. Cada mundo, cada estação, cada base, destruídos até o último suspiro. Foi o maior genocídio da história galáctica. E ninguém teve coragem de dizer uma palavra, porque no fundo, todos sabíamos. Quando os humanos fazem guerra, eles vão até o fim. E quando acabou, eles simplesmente pararam. Selaram suas armas biológicas, desativaram os enxames, jogaram protótipos em sóis e buracos negros. A maioria das tropas voltou para casa. Receberam pensões, aposentaram-se, voltaram aos seus empregos, às suas famílias, como se nada tivesse acontecido. Mas a galáxia nunca esqueceu, porque entre todos os horrores que presenciamos, um se destaca: a capacidade da humanidade para a guerra. E o que aconteceria
Se um dia ela se voltasse contra nós,